Tem uma frase que me falaram a vida inteira que é a seguinte: não se ache tão bom, porque sempre vai existir alguém melhor do que você. Aí pensando bem, talvez esse seja o problema. Que assim, parece que a vida inteira é uma competição, né? Quando a gente é criança, acha que a vida é simples. Mas se você olhar para trás, talvez ela já fosse uma corrida desde o começo. É comparação entre irmãos, na escola, na aparência, nas notas, comportamentos. E quando a gente cresce, a corrida ela só muda de roupa. Agora é faculdade, é emprego, é dinheiro, é relacionamento. Então, assim, a comparação ela não virou rotina, ela sempre foi a rotina. E essa é uma coisa muito bizarra de se notar. Aí você para assim, poxa, eu tô atrasada em relação a quê exatamente? Tipo assim, quem decidiu qual a idade certa de conquistar as coisas? Quem decidiu quando alguém deveria se casar, ter um emprego, uma casa, ter a vida resolvida? Porque assim, sinceramente, vou dar um exemplo. Eu entrei na faculdade federal, né? Um objetivo enorme. Eu trabalhei tanto, foram uns 18 anos para poder chegar na faculdade federal. Oh, meu Deus. E assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei tipo, tá, e agora? Porque assim, durante anos o plano era chegar, né? Mas ninguém fala sobre o que acontece depois. Talvez a sensação de atraso, ela só exista porque a gente vive perseguindo a próxima meta, né? E nunca para perguntar se aquela meta ainda faz algum sentido. Aí vem aquilo, né? Vem o problema da comparação, que a gente compara os resultados e, sei lá, esquece de comparar os pontos da partida. Tipo, eu passei por um problema de saúde por mais de um ano e eu fiquei impossibilitada de andar. Foram momentos bem difíceis na minha vida, eu quase entrei em depressão, não lembro, não é exatamente uma depressão, foi um começo de uma depressão. E assim, eu fiquei parada e enquanto sentia que todo mundo já tava lá na frente. E assim, eu olhava e ficava, gente, eu quero ter o mesmo resultado das outras pessoas. Só que as outras pessoas teve trajetórias diferentes, não precisaram ficar paradas tanto tempo, entendeu? E é uma coisa que não faz sentido, porque não é porque elas não merecem, mas porque as histórias não são iguais, entendeu? E a internet, ela ainda piora tudo isso. Por quê? Ela coloca milhares de linhas do tempo totalmente diferentes da nossa, que estão na nossa frente, né? E você abre o celular, alguém já tá formando, tá viajando, tá casado, comprando uma casa, abrindo uma empresa. E você acha que deveria estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Só que existe uma coisa engraçada. A grama do vizinho, às vezes ela parece mais verde, mas às vezes é só sintética. E assim, a minha, a nossa grama, ela é real. Não é a grama do vizinho que é sintética, que vai estar sempre verde. Ele não vai mostrar o que acontece com a grama porque a dele é sintética. Não é de verdade. Então, assim, a nossa sendo real, ela vai crescer, vai murchar, vai ficar bonita, vai ficar feia. A gente vai aparar, ela vai ficar cinza, porque quando você apara a grama, a grama fica totalmente pálida. Mas aí você vai molhar, ela vai crescer de novo. Porque ela é real. A nossa grama é real. E assim, quando eu era criança, eu imaginava uma versão muito específica de mim mesma. Uma mulher de sucesso e, nossa, eu ia ser incrível. Mas assim, eu tinha certeza que eu já teria tudo resolvido, que saberia exatamente o que estava fazendo. Mas, sinceramente, não aconteceu nada disso. E até hoje eu tenho a sensação de estar improvisando. Às vezes eu olho pra mim mesmo e penso, meu Deus, eu continuo sendo a mesma pessoa. Às vezes eu penso até que se eu não tenho a mesma maturidade da época de que eu era criança, a mesma maturidade desde que eu tenho 5 anos, mas assim, claro que eu mudei, né? Claro que eu amadureci e tudo, mas não da forma como eu imaginava. Eu pensei que eu seria mais adulta do que eu sou hoje. Talvez esse choque de vida adulta, né? Você percebe que não vira a pessoa perfeita que imaginou. Mas também percebe que não virou um desastre total, que era o meu medo. Eu pensava que eu ia virar um desastre total. A partir dos 14 anos eu olhei assim e falei, pô, eu não vou ser ninguém. Se eu não sou uma pessoa útil agora, quem dirá daqui 4, 5 anos? Sou totalmente útil, não sou aquela adulta funcional como as pessoas tá agora na internet, né? Adulto funcional e tal. Talvez eu seja um pouco disfuncional, mas
tá funcionando. É um disfuncional que está funcionando, então tudo certo. Eu não tô dando trabalho pra ninguém, tô vivendo minha vida, tô fazendo o que eu tenho que fazer, trabalhar com o que eu tenho que trabalhar e tá tudo certo. E é aquilo, né? Talvez ninguém esteja realmente no controle, talvez a maior parte da vida seja só improviso. Talvez os adultos que pareciam ter todas as respostas também estejam só inventando alguma coisa enquanto caminham. E talvez o problema não seja exatamente se comparar, mas. Porque, assim, isso sempre vai acontecer. O problema é transformar essa comparação numa sentença, tornar aquilo, tipo assim, você é dependente disso. E decidir que a partir daí você fracassou. Que isso não é verdade, né? Cada pessoa tá carregando uma história diferente, um problema. Cada história tem um ritmo diferente. E a pergunta final que eu te faço é: qual é a área em que você sente que você está mais parado? E será que você está realmente parado ou você só está se comparando com a pessoa errada? Né? Porque tem aquilo, se compare com a pessoa certa, né? Nunca se compare a alguém muito em cima, se compare com alguém atrás, que aí você vai ver que você tá de boa. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixar a resposta aqui nos comentários. Um beijo. Tchau!